Olá, então dando continuidade ao nosso assunto sobre a água, olha que texto legal que a nossa apostila traz lá na página 48. Unidos pela água. Ele conta a história de dinossauro, de búfalos, né, de seres muito antigos que ingeriram água. E ele fala que nós estamos unidos a eles pela água. Como? Então, por exemplo, quando um dinossauro tomou um gole de água, essa água foi incorporada no corpo dele através de sangue, né, através dos tecidos do corpo dele que eram formados. E aí, quando esse dinossauro veio, né, morreu, as bactérias decompositoras que nós vimos nas cadeias alimentares retornaram esses nutrientes, inclusive a água ao solo, ou através das fezes, ou através da urina, né? Mas esses decompositores voltaram com essa água ao solo. E imagine, esses milhões de moléculas estão aí fazendo o ciclo da água desde hoje. Então nós podemos fazer parte disso. Olha essas questões que tem ali embaixo. Diz o seguinte: você concorda com o fato de que a água, que hoje faz parte do seu corpo, pode um dia ter feito parte do corpo de um dinossauro? Sim, né? Olha só, o último parágrafo do texto. A água que bebemos, bem ali no finalzinho, as duas, três últimas linhas. A água que bebemos nos une estreitamente com os seres vivos que habitaram o planeta antes de nós, aos que nele vivem atualmente e aos que estarão aqui no futuro. Então, sim, né? Pois as mesmas moléculas de água que habitaram o corpo de um dinossauro podem hoje fazer parte do nosso corpo. E olha só, Bel, o que diz. Como a água do dinossauro ou do búfalo pode ter passado para o ambiente de volta? Né? De que maneira que essa água pode ter passado do ambiente para o corpo dele e como que ela pode ter retornado para o ambiente? Nós vimos isso lá nas cadeias alimentares, né? Quando a gente ingerir a água que ela vai passar, né, fazer parte do nosso corpo, então como que a água do ambiente passou para o dinossauro? Através da ingestão, da alimentação, né? As frutas, por exemplo, têm água. E de que maneira que elas retornaram para a superfície da Terra? Através do suor, das fezes, né? E principalmente, quando eles morreram, os organismos decompositores foram lá e decompuseram aquela matéria e retornaram aqueles nutrientes para o nosso solo. E aí nós tínhamos questões aqui, né? Atividades que nós vamos corrigir agora. Então a 1 diz o seguinte, ó. As afirmativas a seguir são sobre a água e sua importância. Assinale com V as que são verdadeiras ou F as que são falsas. Depois, converta as falsas em verdadeiras e escreva corrigidas nas linhas abaixo. A água auxilia na manutenção do equilíbrio ambiental? Com certeza, né? Sem água não teremos mais manutenção do equilíbrio ambiental, não vai sobrar ninguém. Todos os seres vivos precisam de água na mesma quantidade? Não, né? Diferentes indivíduos têm necessidades diferentes. Olha aquela água viva que tinha 90% do corpo dela composto por água. Nós temos 70%. Com certeza, ela precisa muito mais de água do que nós. Embora precisamos de muita, né? Então, na B, diferentes seres vivos têm diferentes necessidades, né? Então é falsa. Na C, os seres humanos têm cerca de 20% do seu peso corporal formado por água? Já falei a resposta no anterior, né? Não, o peso aí, aproximadamente 70% do peso corporal do humano é formado por água. D. Então é falsa C. D. As pessoas precisam repor somente água perdida pelo suor? Não, né? Tem água perdida através da urina, tem água perdida através das fezes, a respiração, a gente não vê, mas está saindo vapor de água na nossa respiração. Então isso é falso. Então, né, a D, as pessoas precisam repor água perdida através do suor, da respiração, das fezes, da urina. E na E, nas grandes cidades, o consumo de água é muito grande? Verdadeiro, né? As pessoas consomem bastante, além das indústrias, que são os principais aí. A 2. Então, a 2 era pra gente fazer no caderno, né? Dizia o seguinte. As florestas tropicais abrigam grande diversidade de vida e um dos motivos é a sua grande disponibilidade de água. Já vimos agora sobre as florestas tropicais no próximo livro, né? Já vamos comentar mais sobre elas também. Já os desertos não têm tantas espécies por serem muito secos. Reflitam sobre o assunto e respondam a questão. Qual que é a relação entre a disponibilidade de água e a quantidade de seres vivos em um determinado local? Então, esses seres vivos, né, na verdade, eles necessitam de água para sobreviver. Então, onde vai ter mais seres vivos? Onde tem mais água.
Onde tem menos água vão ter menor quantidade de seres vivos. Além de que aqueles seres vivos que vão ter em um local desértico são aqueles que armazenam mais água no seu corpo, né? Então eles não gastam tanta água quanto aqueles que têm disponibilidade. Então são poucos que sobrevivem nesse ambiente, nessas condições. 3. Ao viajar por uma estrada, um motorista para em uma bica de água cristalina e mata sua sede. Podemos dizer com certeza que a água que ele bebeu é potável? Por quê? E aí? Não podemos, porque às vezes a água está transparente, né? A água está sem cor nenhuma, mas os micro-organismos que podem contaminá-la são microscópios, não são vistos a olho nu. Então, às vezes, a gente está ingerindo uma água que tem aquela aparência de estar limpa, mas ela não está, ela está contaminada, né? Então, para a gente saber se ela está potável 100%, a gente tem que fazer uma análise laboratorial, que chama. Então, lá no laboratório, eles vão ver através do microscópio, fazer testes para ver se não tem nenhum micro-organismo que está contaminando ela. A 4. A água é fundamental para a vida. Deixa eu até abaixar aqui. A água é fundamental para a vida e a sua qualidade é um fator de proteção à saúde e preservação de doenças. O acesso à água tratada é um determinante para a saúde, bem como para outros fatores relacionados, tais como o fornecimento da água, a coleta e a destinação final de esgotos, das águas de chuva e dos resíduos sólidos. Imagina que o esgoto, quando existem verminoses, por exemplo, os ovos dos vermes são eliminados através das fezes. E isso pode contaminar a água e as pessoas ingerirem água com ovos de vermes sem nem saber. Então, por isso que é necessário o saneamento básico das chuvas e dos resíduos sólidos. Os gráficos a seguir mostram a quantidade de sistema de abastecimento de água, né? Que isso é o que? São instalações, né, um conjunto aí de obras que vai sair lá da Sanepar, aqui no nosso caso, né, para chegar até a nossa casa. E aí, então, né, elas vão estar ali levando água potável para as nossas torneiras. Sem tratamento e a taxa de internação hospitalar devido a uma diarreia, um sintoma de doenças transmitidas pela água do ano de 2013. Então, esses gráficos que está mostrando aqui é o percentual, né, de locais sem abastecimento de água e a quantidade de pessoas que foram internadas. Então, vamos observar com diarreia as questões a seguir. Então, a água maltratada com algum micro-organismo, a primeira coisa que acontece são aquelas viroses, vômito, diarreia. Então, isso é retratado aqui nesse gráfico. Então, olha só, percentual de sistemas de abastecimento de água sem tratamento. Olha a região norte, a quantidade que tem, né? Olha a quantidade de pessoas internadas lá na região norte. Também é bem grande, né? Olha na região nordeste, bem grande a quantidade, né, de água não tratada que chega nas casas. Olha lá na região nordeste como é grande a quantidade de pessoas internadas, né? Então, isso, vamos responder as questões abaixo com base nesses dados aí que a gente viu no gráfico. Qual é a região com maior percentual de sistemas de abastecimento de água sem tratamento? É só nós olharmos ali no primeiro gráfico, né? Qual que é a região maior? É a norte. Então, a região norte é a resposta. B. Qual que é a região com maior taxa de internação hospitalar de pessoas com diarreia? Olha lá no gráfico. O azulzinho é um pouco maior que o vermelho, né? Então, ainda continua sendo a resposta a região norte. Como está a região em que você mora em relação aos sistemas de abastecimento de água sem tratamento e os casos de diarreia? Nós estamos na região sul, né? Então, nós estamos ali no roxinho. É uma questão de pouco, né? Tem pouco número aí, então, relacionado aos outros, né? De percentual de água sem tratamento. E internação ainda tá grandinho ali, comparando com a quantidade que não se tem, né? Então, aí, como que está a nossa região? Em comparação às outras, ela tem bastante água tratada, né? E os internamentos aí já estão um pouco expressivos. D. Analisando os gráficos, o que você pode afirmar sobre a relação entre o acesso à água tratada e os casos de diarreia? Onde existe mais percentual de água não tratada, são aqueles locais onde existe o maior percentual de água de pessoas internadas com diarreia, né? Então, é um sintoma de doença relacionada à água não tratada. Então, isso vai influenciar diretamente, né? E olha só que texto interessante
para comentar agora, principalmente nesse período que a gente está vivendo, né, de falta de água, de uma estiagem histórica aqui no Paraná. Falta de água em cidades tem a ver com a devastação desenfreada da Amazônia. Chuvas que recarregam reservatórios na região sudeste, aqui no caso ele está falando da região sudeste, né? Nós estamos na sul, são oriundas da Amazônia, mas isso também acontece com nós. Árvores são o toque final da máquina biológica que produz chuvas. Olha só o que acontece. Vamos olhar ali aquela figura. O calor evapora a água do Oceano Atlântico e forma as nuvens que são levadas lá para a floresta amazônica. 2. As nuvens carregadas, então, vai, né, no calor do oceano, fazendo essa água do oceano chegar até a Amazônia. As nuvens carregadas fazem chover sobre a floresta. 3. A água acumulada nos solos e nas árvores evapora formando novas nuvens. Olha só uma coisa que tem escrito aqui no texto. Quantidade muito grande. Diariamente, cada árvore amazônica bombeia a média de 500 litros de água. As raízes dessas árvores, como são árvores muito grandes, elas chegam até 30 metros de profundidade. Elas conseguem tirar água lá do subsolo. Então elas tiram uma quantidade de água muito grande. Então por dia aí, olha só, a Amazônia inteira é responsável por levar 20 bilhões de toneladas de água por dia do solo até a atmosfera, ou seja, virando vapor de água aí, né, nuvens, e 3 bilhões de toneladas a mais do que a vazão do rio Amazonas. Então as árvores são muito importantes, né? Então, continuando lá, a água acumulada nos solos e nas árvores evapora formando novas nuvens, e essas nuvens o vento traz elas, né, para a região centro-oeste, sudeste e sul, fazendo chover nessas regiões. Então a água que chove aqui pode ser aquela árvore lá na Amazônia que coletou esses 500 litros de água aí por dia. Já imaginaram que a água que estava lá na Amazônia pode chegar aqui para nós através da chuva? Então, né, ainda temos umas questões ali embaixo que falam o seguinte: como a Amazônia influencia a quantidade de água nas cidades citadas? Né? Porque as árvores, elas coletam grande quantidade de água do subsolo e elas, através da evaporação, né, elas viram nuvens e o vento vem trazendo elas, né? Então, aí esses dados aí são bem importantes, né? Através da chuva, da coleta das árvores lá da Amazônia, chega para nós. Então, como que a Amazônia influencia na quantidade de água? Através da captação de água dessas árvores, né, do subsolo, e depois da evaporação, ela forma essas nuvens que vem chover aqui na nossa região. Como que as árvores mantêm a umidade do ar? Através da evaporação, né, conforme nós comentamos. Então essa umidade se espalha aí na atmosfera. E por que a preservação da Amazônia influencia todo esse nosso país, né? Por quê? Porque ela faz o seguinte: ela vai irrigar o solo, né? Essa água das chuvas aí que foram ocasionadas pelo sugar das águas aí das raízes lá na Amazônia, vai fazer chover em todo o país, irrigando o solo, né? Deixando aí o nosso ambiente úmido, né? E aí então, por que a preservação dela é importante, vai influenciar tudo? Se não existir aquelas árvores lá, não vai existir essa evaporação, não vai existir essa formação de nuvens, essas nuvens não vão vir aqui para nossa região e não vai haver chuva. Então, bem interessante esse texto. E aí, nós temos aqui a hora de estudo, né, que eu vou corrigir só essa primeira página e daí depois, numa próxima aula, nós corrigimos o resto. Então, aqui nós temos uma questão que fala, acho que, sobre cadeias alimentares. Vamos ver. O seguinte diagrama corresponde a uma teia trófica, né? O que é uma teia trófica? É uma junção de várias cadeias alimentares, em que o tatu está presente. Olha o tatu lá no centro, né? Os números representam outras espécies e as setas a energia transferida através do ecossistema. Analise a teia trófica e responda às questões 1 e 2. A espécie do tatu é uma espécie o quê? Herbívora, ou seja, come apenas os vegetais, carnívoras ou onívoras, come os dois. Né? Então a C que é a certa, ele come os dois.
Um exemplo de cadeia alimentar longa é... Vamos ver aí onde é que tem uma coisa mais longa. Olha lá a 13. A 13 passa para 2, que passa para o tatu, que passa para o 4, que passa para o 1. Então, 13, 2, tatu, 4 e 1. Então, olha aqui, cadeia bem comprida.